Bom, galera, tô aqui com Felipe Silva. Tô me sentindo agora entrevistador, né? Mas eu só vou passar o microfone porque ele vai dar a aula aqui. Cara, galera, Felipe Silva, sou fãzaço. Tem uma história muito boa que eu queria compartilhar com vocês do Felipe. O Felipe tem, acho que um apelido carinhoso até, né, para as pessoas mais íntimas que trabalham com ele, que é Felipe Textão. E isso vem muito por um post que ele escreveu, se eu não me engano, em 2015 ou 2014, quando o filho dele nasceu, o Murilo. Cara, eu não conhecia o Felipe com esse texto e eu estava trabalhando na Macan do Rio. E eu li esse texto, cara, e é foda, porque eu me emociono mesmo. Porque eu fiquei muito emocionado quando eu li a primeira vez, porque eu me identifiquei muito com o Felipe, principalmente com a história de vida dele. Procurem esse texto que ele deve estar vagando por aí no Facebook, assim. Mas eu conheci o Felipe sem conhecê-lo pessoalmente, né? Depois de muitos anos, eu tive a oportunidade de trabalhar na África, porra, e tava o cara lá. E a gente não se conhecia ainda e tal. Acho que eu abordei ele falando desse texto, não sei nem se ele se lembra. Mas, porra, eu já era fãzaço dele, assim, da história de vida dele, e fui ficando, não só quando eu conheci, mas tudo que ele construiu, a Gana, enfim, a Escola Rua. Então, meu irmão, o microfone é seu aí e obrigado, obrigado pra caralho pela participação. Que isso, cara. Obrigado você por convidar. Se eu soubesse que eram 800 pessoas, eu não vinha, não. Falei, porra, umas 40, Rafa. Quando vi aqui agora, falei, meu Deus, 800 pessoas, velho. Mas é isso, estamos aí. Vamos falar um pouquinho daí do. Eu venho acompanhando há muito tempo, né? O Rafa aí, a gente vem conversando desde o começo dessa jornada dele, que eu, porra, cara, eu já falei com ele lá no começo. Falei, Rafa, o que você precisar, eu tô aqui. Para brother te contribuir, ajudar e aprender. Acompanho muito tudo que o Rafa posta, comento pra caralho. Sou até meio chato. Falo, caralho, isso você falou importante. Fico mandando no WhatsApp. Mas, porra, o Rafa é meu um grande amigo. O cara me ensinou a correr, né, velho? Então, não posso. Não posso. O Rafa é maratonista. Tem uma história que o Rafa é maratonista de muito tempo, mas ele me ensinou a correr, né, cara? Então o cara é meu brother. Primeira corrida que eu fui com ele me ensinou a correr. Primeira corrida que eu fui com ele, eu cheguei antes dele. Então quero deixar essa registrada. Me ganhou mesmo, pô. Lembro, eu lembro na rampinha ali, pô, cara, quebrei, vou parar. Eu falei, então agora eu vou. Mas é isso, vamos nessa, ó. Eu não sou tão especialista em inteligência artificial como o Rafa, assim, não. Na prática, não. Eu sou meio teórico, né? Eu vou estudando um monte de coisa, mandando um monte de link pra ele. Rafa, vi isso aqui. Aí, olha esse cara falando isso aqui. Aí, olha esse professor aqui, olha esse maluco aqui. Então, eu tô aqui mais para palpitar e para dar uma visão minha de panorâmica, assim. Mas na hora de fazer mesmo, aí você deixa com o nosso amigo gênio aí, que ele sabe tudo. Não, que isso, cara. Aqui é justamente para você dar uma aula à vontade. Que, cara, não dá para chamar de outra coisa a não ser aula, porque, pô, um puta privilégio a gente estar com o Felipe aqui nessa hora que a gente vai ter. Felipe ontem comentou algumas coisas comigo que ele ia falar, eu tô bem animado até para ouvir aqui. Não é, como eu falei até no início, a gente tem até que sair um pouquinho desse olhar de especialista, porque a gente é criativo, a gente é especialista em ideia, e isso a gente nunca pode perder, né? A gente está vivenciando algo novo, mas na verdade agora a gente tem um olhar muito de adaptação, né, do que deixar o que a gente sabe fazer de melhor de lado para entrar em ferramentas, coisas assim. Mas, cara, fica à vontade aí e a aula é tua. Aí, meti até um microfone de podcast, ó. Tô me especializando. Bom demais. Mas deixa eu projetar aqui e eu preciso de autorização. Bárbara, me autorize. Opa, peraí. Já foi. Foi? Cara, é muito rápido o bagulho, meu Deus do céu. Como que o. Agora sim. Agora vem. Ué, peraí. Deu um chabu aqui, galera. Chegou aí minha imagem? Chegou, mas acho que na divisão. A gente está vendo o próximo slide. Aí você tem que sair. Não, já sei o que eu tenho que fazer aqui, na verdade. Eu tenho que... Galera, aula ao vivo, hein? Aula ao vivo é assim. Lá ao vivo, eu tô com duas telas aqui. Esse bagulho tem duas telas, a coisa de diretor de arte, redator, nunca dá certo, mano.
Agora vai dar certo. Eu vou estar com uma tela só. Aí, deu certo. Agora foi. Bora. Aí, pô, cara, essa que é a parada. Duas telas é papo de diretor de arte. Bom, galera, vou falando aqui, vocês podem ir comentando aí, o Rafa vai comentando, ajudando nós, mas acho que o Rafa me convidou e eu falei, nem sabia o que que era. Eu falei, puta, cara, eu vou dar uma aula. Eu falei, Rafa, pode contar comigo, tô nessa. Dou meu jeito aqui, que precisar. Então, um pouco dessa, mais um pouco desse lugar que eu acho que é como que eu fico mais à vontade, é como eu estou usando até. Eu achei bom ele dar esse tema para mim, que é como eu estou usando muito a inteligência artificial. Então, assim, cara, eu desde que eu entrei na publicidade, assim, eu procuro ser muito early adopter, assim, das coisas, assim, de caramba, tudo que tiver de novo eu quero saber, eu quero aprender, porque eu cheguei muito atrasado nesse rolê, né? Então não sabia nem mexer em computador, nem tinha computador, na verdade. Então, eu gosto muito de ser early adopter dessas coisas, de entender, de estar no meio da discussão, de estar pesquisando. Mas, assim, eu queria passar um primeiro ponto aqui, aí a minha visão, e foi legal que o Boninho entrou e falou um pouco disso aí, porque casou certinho, parece que foi ensaiado, né? Mas não foi. É que, assim, eu acho assim, primeiro, assim, o Rafa falou disso, é muito cedo, né, cara, do tudo que está acontecendo com a inteligência artificial. Apesar de ser muito rápido, é muito cedo, né? Então, tipo assim, puta, eu acho que a gente. E aí, os mais velhos que tiverem aí, não sei se tem mais velhos como eu e o Rafa aí, mas antigamente, assim, pô, os caras lançavam o Windows e, porra, demorava, sei lá, 3 anos para ter uma atualização, né, do Windows, 4 anos para vir o Windows 97, aí depois o outro Windows foi 2000, eu acho, tipo assim, demorava muito tempo, né, para a gente ter essa evolução. Hoje em dia tá muito rápido, né? Porra, cara, o cara lança e tanto, pô, o GPT-5 aí, um monte de gente ficou decepcionada, né? Porque o avanço não foi tão gigante pro 4, assim, a galera ficou decepcionada. Acho que porque a gente tá acostumando a coisas, cara, tem que ser muito rápido, velho. Me dá logo aí o novo, me dá logo o novo. Mas é muito cedo, assim, então não tem ninguém 100% certo quando alguém fala de inteligência artificial, nem 100% errado, assim. Então acho que a galera tá todo mundo aprendendo a conviver. E aí, como eu sou leitor e teórico, acho que eu trago um pouco aqui de uma referência do, não sei se todo mundo fez faculdade de comunicação, mas quem fez já passou por isso, do Apocalípticos Integrados, do Humberto Eco, né? Eu acho que ele tem aqui um paralelo, ele estava falando da cultura de massa lá em 67, eu acho, ele estava falando disso, da cultura de massa e tecnologia. Eu acho que tem um paralelo grande aqui do que a gente está vivendo com a inteligência artificial, né? Do lado tem os apocalípticos, então todo dia tem um texto no LinkedIn, que, meu irmão, falando, meu irmão, acabou a sua profissão, vão buscar fazer outra coisa, porque acabou a publicidade, todos vão morrer de fome, porque a inteligência artificial vai substituir todo mundo e fudeu e tal. E do outro lado tem os integrados, né, que falam, nada, cara, agora vai ficar muito mais foda, e puta, a gente vai conseguir fazer muito mais coisa, vai democratizar e tal. E eu sou muito dessa visão, assim, do que o Humberto Eco trazia nesse livro, assim, né, desse lado de que, cara, não é sobre nos extremos, assim, né? Sobre aceitar que a tecnologia vai tomar o emprego de todos, assim, e destruir tudo, até porque, pô, quem viveu a era das agências digitais era isso. Não, acabou a publicidade, agora é tudo digital, vai ser tudo nas redes sociais. E aí, desde que eu entro na faculdade, a publicidade está acabando todo ano. As agências estão acabando todo ano. Então, tem 20 anos que eu estou trabalhando, as agências estão acabando todo ano. Quando eu abri a agência, alguém falou para mim: Puta, cara, você está abrindo uma agência, você está maluco, você acabou. 5 anos, a Gana está aí até hoje. Já estou abrindo outra agência, então continua. Então, assim, eu acho que não é nem tá desse lado, né? Cara, vai substituir tudo, né? A gente vai virar o grande exterminador do futuro, né? Aqui. E nem do outro lado, assim, que, cara, vai fazer. Eu acho foda e a gente vai ser muito legal e vai fazer tudo pra gente. É, eu acho que a gente tem que estar nesse meio, assim, né? Porque, de um lado, como o Humberto Eco falava lá atrás, né? Tem esses medos sociais, né? Que são muito, muito antigos os medos sociais do desconhecido, né? Tecnológico, né? Imagina quando chegou a primeira TV, como é que deve ter assustado a galera. E ao mesmo tempo a gente tem um outro lado dessas aspirações utópicas assim do progresso, né? Que também tem uma galera que fala assim, cara, tudo que chega de novo é maravilhoso, não vai mudar nada, a vida vai ser só coisa boa. Também não vai ser só coisa boa, né? Mas eu acho que então essa lição assim que eu queria começar para a gente pensar é um pouco de, cara, a gente tem que reconhecer a complexidade, né? Buscar esse equilíbrio, cara, cultivar essa postura crítica e sem cair também nos fetiches dos extremos, assim, cara, não seja nem muito ao mar, nem muito à terra, assim, sabe? E nesse ponto eu gosto muito do jeito que o e aí não é porque eu estou elogiando aqui o amigo, não, mas eu gosto muito do jeito que o Rafa vem tratando as coisas, assim, né?
de fazer essa coisa, um modelo híbrido assim, né? Cara, óbvio que a gente tem que usar a inteligência artificial, seria um idiota se eu falasse que não. Óbvio que você tem que usar, pô, você tá ali, te ajuda a cortar caminhos. Mas essa coisa híbrida, assim, eu falo muito disso, eu indico muitas pessoas para acompanharem. O Rafa disse, cara, acho que esse momento híbrido, assim, de cara, como você pode, você, seu cérebro, se unir à inteligência artificial para você conseguir resultados melhores? Isso eu acho um ponto muito foda, sabe? Se eu usar, assim, para poder melhorar, assim. Mas aí, cara. Tenho, acho que do que eu vim falar aqui, partindo desse ponto, só falando para vocês que vou sempre ter o caminho do meio aqui, nem apocalíptico, nem integrado, então eu vou estar no meio aqui do meu pensamento. É, mas assim, eu acho que um desafio que o Rafa me deu para falar é que desse ponto de partida confuso, né, que toda a gente viveu, assim, todo mundo conhece, né? Eu acho que todo mundo que é criativo aqui já participou disso, né, já presenciou isso, e puta, cara, todo dia vai chegar, né? Acho que quando criativo e falando com os criativos específicos, cara, você se vê naquela areia movediça ali, né, cara? Assim, quantas vezes chega, não, que a gente quer algo inovador. Tipo, cara, o que que é algo inovador, velho? Sei lá, pô. O ovo da galinha feliz é super inovador, e é um ovo, sacou? O que que é algo inovador? Os caras só colocam um selo ali, né? Então, tipo, putz, ou então essa coisa do, pô, o público é A, mas também é B, C e também é D. Então, tipo, cara, o público é todo mundo. Então, como é que a gente sai, né? Essa aqui eu vi essa semana, a gente precisa fazer a campanha. Cara, o que que é a campanha, né? A campanha pode ser muito diferente se você for Nike ou se você for Itaú, sacou? Ou essa coisa de, pô, estratégia que chega, olha, a gente precisa, né? O cara chega com um grande insight para você e vai falar só, a gente precisa fazer algo que brilhe os olhos do cliente. Cara, o que que brilha os olhos do cliente? Sei lá, velho, o que que o cliente está. Dependendo do dia, pode ser uma coisa, dependendo do dia, pode ser outra. Eu acho que geralmente, cara, a gente cai numa lama disso, assim, cara. E o resultado disso é, pô, a gente refazer trabalho pra cacete, a gente tem uns insights muito rasos, a gente ter campanhas genéricas, que é o que a gente mais vê por aí, né? Se a gente olhar, né? A gente não tem uma campanha foda por dia na TV, né? Infelizmente, na TV e nas mídias, no digital, enfim. Então, acho que é um pouco desse lugar. E aí eu acho que assim, putz, cara, se eu posso contribuir assim, talvez me solidarizar, isso não é uma exclusividade de você aí, talvez. Às vezes assim, a gente tá numa agência pequena, a gente fala, porra, isso só acontece aqui, sabe? Às vezes a gente tá numa agência de rede, fala, porra, isso acontece aqui. Aí tá numa agência independente, porra, isso acontece, não acontece em todo lugar, sacou? Então, os cara, o início, quando ele não é claro, assim, então, putz, cara, eu acho que com a inteligência artificial, o que eu tô usando muito, o que eu tô aprendendo muito é tipo assim, putz, antes de eu começar a correr, descobrir a direção certa, assim. Puta, cara, acho que com todo respeito aos meus duplas de criação, mas o melhor dupla de criação que eu tive é a inteligência artificial, sabe? Porque, cara, eu vou falando, perguntando, e ela tá sempre respondendo, né? Eu tava brincando com a Ari, que era meu ex-sócio aqui, meu duplo, eu falava assim, cara, nunca mais passei por aquele silêncio na sala, né? Que você fica ali um tempão em silêncio pensando, porque eu tô sempre falando, ela tá sempre respondendo. Então, acho que tem esse lugar aqui da gente descobrir a direção certa, né? E aí tem um ponto importante, cara, sensível, eu só queria fazer esse parêntese aqui, que eu acho que às vezes a gente acha que a estratégia, assim, ele é um departamento, né? Puta, não, tem um departamento ali que vai me entregar a estratégia pronta. E eu sempre achei que o trabalho do criativo, ele é muito estratégia. Só que você tem que pensar muito na estratégia. Apesar de você receber a estratégia pronta, você tem que pensar muito numa estratégia para sua ideia, numa estratégia para você executar, numa estratégia para você apresentar. Então, assim, eu acho que a gente tem que sempre achar que essa estratégia ela é um atalho para esse trabalho melhor, né? Então, a estratégia criativa que eu penso assim, pô, toda vez que eu recebo um briefing, na minha mente tem uma estratégia criativa. Cara, como é que eu vou criar isso de forma que essa campanha se desdobre assim, que vai acontecer isso, que vai acontecer isso? Eu acho que esse pensamento é importante a gente ter. Então, toda vez que eu citar estratégia aqui, não acha que eu estou falando do departamento de planejamento que está lá do seu lado. É nossa mesmo, é o criativo sentado ali pensando, cara, como que eu vou fazer isso ter um lugar melhor? Como é que eu vou pegar esse site confuso, pô, criar algo que brilhe os olhos do cliente e vou chegar em alguma coisa? Como é que eu vou pegar isso aqui, pô, o cara entregou para mim aqui que eu preciso fazer uma campanha disruptiva. Como que eu vou transformar isso com a minha estratégia num lugar melhor, assim, cara? Né? Então, eu acho que aí a gente, porra, como eu falei, eu estou usando muito antes. Você tinha, pô, 3 semanas, o cara fazia 3 semanas de análise de mercado, um relatório de mais de 50 páginas. Pô, quantas vezes eu peguei briefing longo pra cacete, sacou?
aquele insight que está no meio ali de alguma coisa, assim, não, putz, todo mundo já viu isso, né, cara? Vem aquela apresentação de estratégia que tem 200 slides e no final você fica, tá, o que que eu tenho que fazer, velho? Ninguém entende, né? Então, pô, eu acho que tem muita gente fazendo isso e, cara, hoje você tem, pô, você pega esse negócio, você tem uma hora, 3 horas, você tem uma análise profunda, assim, né? Consegue fazer um insight que dá para você aplicar agora, sabe? E eu acho que é uma parada muito foda para mim, que é essa democratização, assim, da inteligência, assim. Antigamente tinha uma coisa da inteligência estratégica, estava sempre no diretor de criação, estava sempre em alguém, mas, cara, tem uma democratização agora. Agora eu consigo perguntar, eu consigo chegar, eu consigo jogar aquelas informações, eu consigo fazer perguntas, eu consigo chegar em algum lugar, assim. E isso eu acho muito importante, talvez. Eu acho que, eu andei falando, eu tenho um pessoal no círculo de agências independentes, tem mais de 200 agências independentes do Brasil, e a gente fala muito sobre inteligência artificial, e eu acho que é a primeira vez que eu vejo no mercado uma disrupção que ela, pelo menos agora no início, né? Depois eu acredito que isso vai se afastar, mas no início uma disrupção que ela democratizou as coisas, né? Então hoje, putz, o mesmo acesso que uma agência é, top um pode ter da inteligência artificial, a minha agência pode ter também, cara. Dentro lá, eu posso aprender, eu posso estudar. Então, foi a primeira vez, né, que a gente teve essa disrupção, né? Tudo que foi antes era tipo sempre aumentando o gap. Primeira vez que o gap se aproximou. E para pessoas também, né, cara? Quem tem mais acesso, quem tem mais coisa, cara, todo mundo consegue hoje estudar, então essa democratização é muito legal, assim. Mas enfim, as minhas elucubrações vão sempre entrar aqui, mas vamos voltar ao tema aqui, né? Então, cara, beleza, tem um insight merda, você tem um pedido confuso, cara, vamos ver como é que Felipe, estou tentando fazer isso. E de novo, vou voltar lá ao primeiro ponto, né? Não tem certo, não tem errado, é só o jeito que eu estou fazendo. Pode ser que vocês façam de outro jeito, mas espero que isso ajude, assim, a vocês a construírem. Então, tipo, cara, primeiro, acho que isso aqui são. Aqui não é uma opinião, são dados, né? Eu fui procurando quanto tempo demorava cada coisa, né, para chegar nesses dados. Então, pô, cara, tenho essas ferramentas, o tempo que ela economiza, né, e um exemplo prático, assim, do que ela podia fazer. Eu fui tentando fazer uma tabela mesmo, assim, né? Eu parei aqui, mas enfim, a gente podia ficar fazendo isso infinitamente. Então, assim, cara, você ganha tempo. Então, eu acho que tem essa parada assim, você consegue ter um kit de ferramentas ou ter uma ferramenta, mas saber o que elas fazem, né? Então, cara, tem aqui o Perplexity, que é o Google que pensa. Então, cara, tem muita estratégia que você pode fazer em cima dele. Gemini, né? O Claude, o ChatGPT. Como que a gente pode usar o melhor de cada ferramenta aqui, né, cara? Enfim, para análise de dados vão ter outras, para, enfim, social listening, mas eu acho assim, o que eu estava tentando pesquisar aqui, estava tentando chegar, cara, qual que eu tenho melhor e como eu tenho esse kit de ferramentas. Aí você vai me falar, pô, Felipe, precisa assinar todas as ferramentas. Então, cara, não, cara, você tem um Gemini, usa ele, mas, cara, tenta aprofundar, sabendo que ele pode chegar em outros lugares, sabe? Você precisa saber o que você quer. Então, acho que esse kit, mais ou menos começando, quando a gente vai sair, cara, a gente tem um exemplo prático de bicho, a gente tem menos tempo. Então, é como eu falei, pô, você que vai entrar numa corrida, mas você sabe para onde você está indo. Então, acho que a inteligência artificial vai ajudar muito, e me ajuda muito a saber para onde eu estou indo. Esse cara, eu fecho o foco muito rápido do que eu fazia antes, até por pensar em chegar em alguma coisa. Então, eu estou fechando o foco muito mais rápido, assim. E eu acho que aí tem uma coisa de transformar o caos, assim, em alguma coisa clara pra gente, né? Porra, quantas vezes eu fico olhando pra trás assim, e olhando pra trás quando eu falo é tipo 3 anos atrás, né, cara? 2 anos atrás. Pensando, cara, quantas vezes demorou tanto pra gente, tantas pessoas discutindo, tantas pessoas pensando pra esse caos virar essa clareza, assim, né, cara? Tipo, porra, velho, demorou muito. E eu acho que agora, a gente sabendo fazer as perguntas certas, isso vai ser muito rápido. Isso vai ser isso. É muito rápido, assim. Pra mim, isso é muito rápido. Então, tipo. Eu acho que tá aí a inteligência artificial para ajudar a gente a chegar nesses caminhos acionáveis e mais rápidos, assim. E de novo, cara, você, porra, pulou um slide aqui, mas tudo bem. Você não vai me. Porra, pensa assim, aí vou ser bem sincero aqui. Porra, a inteligência artificial ela já está cortando o seu tempo. Ela já está te ajudando. Então, assim, tu não vai fazer uma pergunta preguiçosa, né, velho? Porra, já tá te ajudando, velho.
Porra, essa parte tu faz, vai. Então, às vezes, você vai lá fazer, pô, me dê insight sobre o mercado de bebida. Pô, que pergunta merda, irmão, pra você fazer, sabe? Pô, você pode se esforçar um pouquinho e pensar melhor no formato. Então, tem, pô, eu até formulei aqui meu pensamento é muito matemático, né? Mas formulei aqui uma equação, né? Cara, especificidade, mais contexto, mais objetivo claro. Bom, faça uma pergunta específica, dê um contexto específico e dê um objetivo claro, assim. Não vai, porra, a IA já. E isso que é foda, assim, pra mim, assim, às vezes a gente tá ficando muito preguiçoso disso. Assim, pô, a IA já corta um caminho grande, já vai economizar meu tempo. Então perde um tempinho fazendo a pergunta certa, sabe? Então, pô, analise especificidade, as 5 principais tendências de consumo de bebidas não alcoólicas. Contexto, né? Pô, entre millennials urbanos nos últimos 6 meses. Né? E, pô, qual o objetivo que ela tem que fazer? Identifique os objetivos, né? Identifique oportunidades não exploradas nas marcas premium. Cara, brother, simples. Não vai demorar mais de 10 minutos para fazer isso. Então, não seja preguiçoso. Isso pra mim, pô, cara, essa parada a preguiça vai acabar com o mundo, não é inteligência artificial, entendeu? Então a gente, pô, consiga fazer as perguntas certas, porque você vai extrair insights certos. Então, de novo, puta, cara, o cara vai chegar pra você numa campanha de bebida ali, né, e vai falar pra você, cara, eu queria uma campanha muito disruptiva. Cara, como que começa? Eu saio disso. Você já tem um caminho pra chegar, e já começar a usar a inteligência artificial pra chegar em sites profundos, assim, né, cara? E eu acho que depois disso, claro, aqui, cara, você pensa, você imagina, você sonha, você chega naqueles lugares loucos, assim, né? Tipo, porra, peguei esses resultados, ele vai me dar ali, né? Voltando lá, ele vai me dar os insights, ele vai me dar essas oportunidades não exploradas. E agora? Pô, agora você pensa, mano. Agora você senta o bumbumzinho na cadeira e começa a trabalhar, sacou? Então, eu acho que aqui, depois, pô, pensei, cheguei em um monte de coisa. Então, pô, pensei aqui, cheguei em alguns caminhos a partir daqueles insights. Acho que você tem outro caminho aqui, aí falei que o pensamento era matemático, né? Relevância, funcionalidade e diferenciação. Eu sempre demorei muito para chegar nisso, mas eu sempre pensei que eu fico tentando entender como é que eu pensava as coisas, né? Então, eu acho que assim, cara, você pensou no insight ali, pô, ele é relevante, né? Tá conectado ao objetivo de negócio, ele vai impactar o público de um jeito real, assim, ele vai entrar na cultura. Eu acho que a gente tem que pensar muita coisa, cara, entra na cultura, as pessoas vão se conectar com isso. Depois a funcionalidade, cara, eu posso transformar isso em alguma coisa? Numa estratégia, numa campanha? Porque às vezes você tem um insight, pô, e às vezes a gente fica apaixonado, já vi isso, vivi e vi isso várias vezes. A gente fica apaixonado por um caminho e ele não vira nada, sacou? E aí você fica, pô, cara, mas aí, é mensurável, é executável, eu consigo fazer, sacou? Consigo botar isso de pé? E o segundo, diferenciação. E aí, cara, aqui eu acho que mora a grande parada da. E o Rafa pode falar mais isso mais à frente, que eu tenho pouco tempo, mas é a grande diferença da publicidade padrão, assim, média, para publicidade de nível elevado. Que assim, a gente tem que ter diferenciação, tem que ser diferente, tem que ser novo. Infelizmente ou felizmente, a publicidade ela tem um compromisso com o novo, né? Ou seja, se já foi feito, não vale. A gente tem um compromisso com o novo. E esse camada 3 aqui é importante. Quando você botar essas 3 camadas para você ir se aprofundando nisso, eu acho que essa última é mais importante, assim, porque às vezes a gente tem um insight muito relevante, ele funciona muito, mas ele é igual que todo mundo já fez, sacou? O público já está cansado de ver. Então, assim, cara, a gente pode buscar uma oportunidade única para as marcas, um ponto de vista único para as marcas que a gente trabalha. E é isso que vai levar o nosso trabalho a outros níveis, assim, vai levar o nosso trabalho a níveis estratosféricos. Cheguei aqui e vi o Rafa falando sobre prêmios, assim. Eu julguei muito prêmio nos últimos anos. Eu acho que sempre tem a discussão essa, tá, mas isso aqui realmente eleva a marca para outro nível? Ou é só, tipo, uma ideia que fizeram? Então, acho que essa discussão é muito importante para a gente se aprofundar nessas camadas. E eu acho que aqui tem um jeito de você também. Eles vão receber esse material depois, né, Rafa? Só para a galera ter isso aqui. É um jeito de você também ter um pouco do julgamento assim, do que você tá fazendo, né? Cara, às vezes você tá muito sozinho, e, por exemplo, quando eu trabalhava na Gana, não tinha muita gente. Você tinha gente, não tinha muita gente para trocar e tal. Então você precisa ter um jeito de você julgar se a sua ideia é boa, sem o viés de você mesmo gostando da sua ideia, né? Se apaixonando pelo próprio filho, né? Então, tipo, cara, quando você chega nesse insight, cara, ele é surpreendente, assim, né, cara? Ou seja, ele não é óbvio, né? Outras marcas não pensaram nisso, não. Pô, ele conecta com as pessoas, ele entra na cultura, de novo, entra na cultura, conecta com as pessoas, ele é emocional, e emocional aqui não de fazer chorar, mas emocional no ponto de conectar com as pessoas.
Ele direciona, ou seja, ele aponta para uma declaração de marca forte, clara. E ele diferencia, como a gente falou, cara, tem que diferenciar, né? O concorrente não pode ter visto essa oportunidade antes da gente já feita, assim. Senão a gente está só seguindo a manada e não tem diferenciação, né? E marcas são construídas com diferenciação. Isso é um ponto muito fundamental no que a gente faz, né? Então, pô, falei aqui a jornada, você vai ter que sentar, vai ter que pensar, vai ter que, cara, sentar o seu bumbumzinho para pensar nas coisas, vai ter que imaginar, vai ter que sonhar. E aí vocês devem estar perguntando: mas Felipe, a IA não vai fazer tudo por mim, me entregar prontinho aqui, redondinho já, só para eu apresentar para o meu cliente? Não, não vai. Então, assim, no fim, você vai ter que trabalhar um pouquinho, né? Tem que usar sua mente, né? Tem que, não adianta você querer tudo pronto de mão beijada, né? Você tem que poder trabalhar. E eu acho que aí mora a grande diferença assim, do que a gente está falando. Né? Pô, a IA vai substituir todo mundo e vai pegar o meu trabalho? Se você espera que ela te entregue tudo prontinho, vai. Se você tem uma participação ativa no que você faz, não. Então, acho que mora nesse, eu estou chamando aqui de paradoxo da IA, e foi essa parada que eu mandei pro Rafa ontem, né, que eu tinha visto assim, e que, enfim, nessas coisas de estudo, fui lá pesquisar, fui lá ver o cara. Acho que tem esse malandro aqui, que é o Gary Marcus. Aqui esse cara, ele é um psicólogo cognitivo, ele é lá do MIT, ele é dono de uma inteligência artificial. Esse cara é o cara que bate em todo mundo da inteligência, desculpa, na inteligência artificial aí. E ele vai falar uma coisa, falou uma coisa que eu acho que é muito legal e importante para a gente nesse momento. Esse cara falou que, cara, os sistemas de inteligência artificial que tem hoje, né, eles são excelentes em interpolar coisas, mas péssimos ou quase nulos em extrapolar, assim. Eu acho que isso vem muito ali do que a gente estava falando, pô, mas IA não vai entregar tudo pronto para mim. Eu acho que tem essa diferença de interpolação e extrapolação, assim, né? Então, basicamente, interpolar é mais ou menos que analisar os dados históricos, conectar o ponto que já existe. Assim, pô, vou identificar padrão, vou analisar, vou otimizar os processos. Mais ou menos isso que a IA faz. Isso que a IA é forte. E extrapolar é criar algo novo, sacou? Imaginar futuros não óbvios, conectar coisas muito diferentes, né? Questionar premissas, assim. Eu gostei muito do jeito que ontem o Felipe Vassão deu exemplo disso. Não sei se vocês acompanham o Felipe Vassão na rede, depois vocês acompanham o produtor que ele falou uma parada muito legal. Ele falou assim, cara, interpolar seria mais ou menos você conseguir montar um quebra-cabeça com as peças que vem dentro da caixa da forma mais rápida possível, né? Que isso que a IA faz. E o extrapolar é você conseguir pegar aquelas peças e criar outra coisa completamente diferente daquele quebra-cabeças, né? Então, puta, cara, quebra-cabeças de um navio, mas você pega aquelas peças e cria um tubarão. Então, assim, a IA ela é muito boa em interpolar e ela é muito fraca e quase nula em extrapolar, assim, ela não consegue ir além, né? E eu acho que isso, para mim, é uma coisa que eu venho pensando muito, que é esses desafios de execução e desafios de imaginação. Eu acho que são duas coisas bem diferentes e que a gente não pode confundir quando a gente está usando a inteligência artificial, né? A gente tem um paradigma de execução muito forte, a gente tem um paradigma de imaginação. Assim. Então, cara, enfim, execução, analisar, organizar, conectar os pontos que existem, que estão naquele material, que estão naquele trabalho, que estão naquele briefing, né? E a imaginação é, cara, criar algo novo realmente, né, cara? Aquela coisa que muda o insight, assim, quase que conecta com a cultura, assim, criar algo que é inimaginável antes, né? E, de novo, assim, a IA, cara, ela é a sua assistente de pesquisa, de execução, mas ela não é sua musa criativa, né? Você não vai ficar sentadinho na cadeira mandando a IA criar tudo para você. Você precisa usar o seu cérebrozinho que Deus te deu, bonitinho, que tá dentro da sua cabeça guardado, para você criar coisas inimagináveis, assim. Então, assim, cara, a IA ela tem esse superpoder para execução, assim. Basicamente isso. Essa foto foi feita com IA e foi eu que fiz essa foto ontem com um prompt. O Rafa me mandou uma foto que estava nessa apresentação da menina branca. Eu subi essa foto na IA e pedi com as mesmas definições de luz, de pele, de cor, de sombra, porém uma criança negra. E a IA me entregou essa foto. Durou isso um minuto. Então, problema de execução. Eu ia perder quanto tempo procurando em banco de imagem até achar na mesma posição, com a mesma luz, uma criança negra. Cara, ia demorar muito tempo.
Então, é um problema de execução. Não precisava imaginar nada aqui. Eu só tinha que dar um prompt para ela executar uma coisa. E a IA é muito boa nisso, né? E é isso que a gente tem que pensar em aproveitar. Assim, porra, ela é muito boa nisso. Por que que eu vou colocar ela no lugar de imaginar que eu sou bom? Então vamos aproveitar o melhor da inteligência artificial. Não sei, eu acho essa foto bonita pra caralho, assim. Então, porra, então a gente tem que aproveitar isso. Então acho que uma coisa legal é a gente pensar, tipo, cara, onde eu ganho da inteligência artificial? Aonde que eu venço dela? Onde você vence, você tem que fazer. Onde você perde, cara, deixa ela fazer. Eu perco na agilidade. Sabe aquelas pessoas assim que, pô, tem que fazer uma conta no bar e você abre a calculadora, o cara, não, não, deixa que eu faço de cabeça. Aí ele fica lá 10 minutos fazendo a conta de cabeça. Porra, eu tenho a calculadora na mão, irmão. Por que que eu vou tentar ganhar da máquina? Então acho que isso é muito importante. E aí, cara, eu lembrei de uma coisa. Eu vou passar aqui. Vamos ver se entra o áudio aí, todo mundo consegue ver. Vocês darem uma olhada, não sei se todo mundo. Enfim, vou passar primeiro, depois a gente comenta, né? Dá pra ouvir aí? Tá sem áudio. Tá sem áudio? O Rafa falou que dá pra ouvir. Mentiroso. Eu vi uns tum, tum. Eu não sei se era. Se ele Não, começa mas assim. acho que Ah, o começa pessoal assim. tá ouvindo também. Vamos lá, então. É, não rolou áudio, não. Não rolou áudio? Eu vou Agora, mandar o link aqui para ele. para ele e para quem? Pro áudio? Não, aqui no chat. Projeta aí você consegue projetar e passar aí? Eu não tô te ouvindo, hein, Rafs? Ah, já tô procurando aqui. Ah, Já achei. já projeta. Consegue roubar minha tela? É isso aí, eu tô ouvindo seu áudio, hein, cara. Geral conseguiu ver? Tá sem áudio? Galera, tá sem áudio, né? Vou deixar aqui no chat para vocês olharem depois. Segue aí, Felipe. Boa. Não, então, assim, cara, esse é um comercial de 2007. Esse cara é um gorila tocando bateria. Então, você vê ele agora, assim, ele parece feito por inteligência artificial, né? Em 2007 não existia inteligência artificial. Então, os caras fizeram um filme, cara, que era um gorila tocando bateria. E eu penso hoje, assim, cara, a gente conseguiria executar isso numa inteligência artificial desse jeito foda que é, do gorila real que ele é, tocando bateria. Mas, cara, a inteligência artificial não conseguiria imaginar isso a partir desse conceito para um chocolate, uma marca de chocolate que diz ali, cara, um copo e meio, tinha um copo e meio de leite, ele fala que é um copo e meio de pura alegria, de alegria completa, assim. E a partir desse insight você chegar num gorila tocando a bateria, eu não acredito que a inteligência artificial chega nisso, sabe? Essa extrapolação. Mas para executar.
eu penso que hoje não provavelmente não custaria tanto dinheiro, não demoraria tanto tempo que eles levaram para executar aquilo ali com uma inteligência artificial. Então, acho que assim, criar conexões inesperadas, né? Por exemplo, o Nike com o Colin Kaepernick lá, essa coisa não óbvia nos dados, né? Se você pedisse, qual é a melhor conexão de Nike e tal, a gente não ia chegar nisso, né? Então, pô, o que que a inteligência artificial ia ver? Ia ver risco de controvérsia, ia ver problema. Cara, o que que o olho humano aí, a nossa imaginação viu, né? Cara, oportunidade de liderança, de liderar um movimento, sabe? Ou, cara, a IA não vai conseguir questionar premissas fundamentais, assim, né? Tipo, cara, se o carro não precisasse de motorista, porque ela vai otimizar o que ela conhece ali, os dados, né? A interpolação, né? Ela não vai extrapolar. Ou interpretar nuances culturais, né? Pô, como a campanha do Real Build Sketch lá, por exemplo, né? Pô, provavelmente a IA ia focar no atributo, enquanto o olho humano vai ver uma cultura maior, uma oportunidade maior. E se você duvida disso aqui, quem me respondeu foi a IA. Eu perguntei qual, o que que a IA conseguiria fazer e o olho humano. A IA não conseguiria fazer, o olho humano conseguiria. E aí o chat GPT me respondeu isso aí, ó. Então não sou eu que estou dizendo, é ele que está dizendo que ele não consegue. Então, ele está dizendo para. Eu perguntei, ele me disse isso, cara. Eu veria um risco de controvérsia, eu veria isso. Porque que o olho humano viu oportunidade de liderança. Então ele me disse que ele veria, né? Ele me disse que ele faria, né? Não sou eu que estou apontando. Então, eu acho que assim, cara, tem lugares que o humano é insubstituível, né, cara? A gente tem, como a IA tem um superpoder de execução, a gente tem um superpoder aqui de fazer as coisas também, né, cara? Então, por exemplo, eu pedi três exemplos de onde o olho humano era insubstituível, né? Do que não podia, que a IA não conseguiria chegar. Cara, me dá três exemplos de coisas que você não consegue chegar e o olho humano conseguiria. Então, por exemplo, cara, o que que os dados diziam? Que os PCs estavam dominando, a Apple estava morta, tinha acabado. Steve Jobs vai lá e fala: Não, cara, a gente precisa fazer o computador ser um objeto de desejo, precisa ser lindo. Não sei se vocês lembram do iMac, a primeira vez que eu vi um iMac, eu quase morri de paixão por aquilo. Era lindo, cara, tudo coloridinho, sexy pra caralho. Então, acho que isso é uma coisa que a gente vai, ou dois, né? O Airbnb, né, cara? Pô, hotéis são padrão, não tem personalidade nenhuma e tal. Pô, os caras pensaram, pô, vamos pegar a casa das pessoas como hospedagem. Muito mais legal, né? E o cara tem uma indústria aí de 75 bilhões, né? Ou Old Spice, né? O Aiden Kennedy, pô, marca de desodorante para velho. Ninguém usa isso, né, cara? Era o nosso pomada minâncora. Os caras foram lá e fizeram uma campanha do absurdo como estratégia. Bicho, mudou a marca. Completamente mudou. Então, assim, eu acho que a gente tem qualidades, né, superpoderes que a IA também ainda não tem, né? Essa observação periférica. Então, ver o que não está no dado, né? Captar sinais que estão nascendo ali na cultura, né? Sentir essa mudança antes que ela já vire tendência. Eu acho que a gente tem essa conexão impossível, assim, né? A gente consegue imaginar universos que nunca se encontraram, assim, né? Tipo, puta, cara, eu consigo pensar em coisas muito fora do padrão, né? Fazer analogia inesperada, assim, cara, quebrar regras estabelecidas. O humano consegue isso, né? E essa intuição, assim, cara, você tem uma intuição cultural em você, né? Que você sabe, que você tá vendo, esse espírito do tempo, né? Tipo, porra, cara, eu vi essa semana aí o comercial de Burger King com o Vanderlei Silva e o Popó, né? Cara, espírito do tempo, entendeu? Essa coisa agora. A IA não tem espírito do tempo, isso vai acontecer, né? Antecipar desejo que as pessoas não. Tem coisa que a pessoa não sabe o que quer, né? Falam muito disso em vários exemplos de case, né? E criar novos significados para as coisas, né, cara? Pegar coisas, um gorila tocando bateria, tem completamente um novo significado para uma coisa que, caralho, eu não quero imaginar isso, de tão foda que é, né, cara? Então, de novo, a IA faz a execução, coleta dados massivos, identifica padrões, testa variações, otimiza performance, monitora resultados, legal, foda, usa isso. Não fica você, porra, não consigo imaginar uma pessoa hoje sentada monitorando resultados de coisa. Porra, brother, pra quê? Mais o humano ele imagina, né, cara? Ele consegue interpretar os significados, conectar esses universos, questionar as premissas, criar narrativas emocionais. Porra, Elis Regina lá, né? A Maria Rita cantando com a mãe, né? Puta narrativa emocional, né, cara? Hum, né? E imaginar futuros possíveis e impossíveis. É que eu acho muito foda se a gente imaginar coisas impossíveis assim, né?
Então, meus amigos e minhas amigas, usem inteligência artificial quando você precisar de velocidade, quando você tiver grande volume de dados. Tipo, irmão, recebi um brief de 5 páginas. Jamais eu vou ler. Sobe na IA e pede um podcast, brother. Porra, não, pra mim, se eu tenho pouco tempo de ler. Eu leio livro, só que eu não vou ler briefing. Joga na IA, pede um podcast, escuta no metrô, chega na agência e pronto, sabe? Pô, otimizar coisas que existem, né? Testar múltiplas variações, isso é legal. Assim, tem galera que trabalha muito com teste AB e, puta, vai na IA, né? E buscar eficiência operacional, isso também, cara, vai. Você tá desse lado da coisa, assim, fazendo coisas operacionais, eu acho que sim, a IA vai te substituir porque ela vai ser mais rápida, mais precisa e mais barata que você. Mas, cara, pra gente que cria, que usa o cérebro, né? Pô, criar algo verdadeiramente novo, questionar o status quo, assim, né? Buscar conexões emocionais profundas, antecipar tendências. Acho que tudo disso, eu acho que a gente está na frente, assim, cara. Então, eu acho que uma regrinha que eu acho que válida para mim, assim, eu acho que eu tenho 3 nãos, assim, que eu não gostaria de ver minha equipe fazendo e que eu não faço, assim. Primeiro é não terceirizar a sua imaginação, assim. Cara, não deixa a IA trazer tudo pra você. De novo, ela é limitada, assim. Você, cara, tem essa maquinazinha que tem dentro da sua cabeça, só ela é possível de imaginar coisas que não existem, assim, sacou? Imaginar coisas malucas, assim, futuros e coisas distópicas, assim. Eu acho que isso é uma qualidade do ser humano, assim, que eu acho muito fundamental, né, cara? A gente tem, pô, sei lá. A gente pode fazer a Quinta Sinfonia de Beethoven, né? A IA pode pegar a Sinfonia de Beethoven e fazer alguma coisa, mas foi a gente que criou, né? Então acho que a gente tem essa coisa de, putz, não terceiriza a sua imaginação, sacou? A outra não acha que a inteligência artificial vai ser o oráculo, assim. A inteligência artificial erra, dá resposta mentirosa, inventa estatística. Você perguntar, me deu uma estatística para tal coisa, ela fala, 73% dos trabalhos são reprovados e tal. Aí você pergunta de novo, de onde você tirou essa estatística? Ela fala, tem razão, eu inventei. Então, assim, cara, ela tem que te dar uma resposta. Então, ela não é o seu oráculo, né? Ela tem que te ajudar a otimizar as coisas. E a outra coisa é você não subestimar a complexidade cultural, assim, né? Cara, legal a inteligência artificial entende, mas a complexidade cultural, cara, é muito é, é, diferente, assim, e ela é muito transformadora, assim. Eu vou dar um exemplo para quem sabe, assim, para quem é do Rio, o Rafa que é da Taquara vai saber, cara. Na minha área, lá no Niterói, no Morro do Santo Inácio, ninguém usa Adidas, só usa Nike, porque o morro é do comando vermelho. A Adidas só pode usar em morro do terceiro comando, porque tem três, cara, complexidade cultural. Ninguém usa Adidas. Eu não tenho nada da Adidas. Porque, cara, eu fui criado lá e minha mente já funciona com esse parada. Eu só posso ter Nike, eu não posso ter Adidas. Na minha mente funciona isso. A IA não sabe Rafael, dessa. eu usava All Star para não correr riscos. A IA não sabe disso, brother. Isso é complexidade cultural. Você sabe disso. O que você pode fazer com isso? O que você pode pensar nisso? Né? Então a gente tem um monte de música. O Santi tem uma música lá que fala Adidas ou Nike, outro cara fala lá, nunca usamos aquelas 3 listas. Cara, tá tudo acontecendo aí, ó. Isso tem mais de 10 anos. Aí eu vi outro dia uma notícia falando disso, ó, coisa em áreas. Putz, isso tem 10 anos, cara. Então, essas complexidades culturais, então, você vai mapear um público jovem ali, porra, do Niterói, que, porra, Niterói é 99% comando vermelho, você mapeou lá, tem um público ótimo. A IA vai te dizer que você vai fazer uma campanha lá, que lá é ótimo para Adidas e tal. E, brother, ninguém usa Adidas. Por uma complexidade cultural. Então, não subestima a complexidade cultural, né, cara? Não subestima o que, que ela pode te trazer, assim. Enfim, por fim aqui, cara, já falei pra caralho, né, meu irmão? Desculpa aí, gente. Mas eu acho que por fim, que eu queria deixar para vocês um exercício para vocês fazerem aí. Vocês vão trabalhar muito hoje aí com o Rafa, né, cara? Mas assim, cara, imagina, joga agora aí. Se você não tiver com a inteligência artificial aberta nesse momento, também tá vacilando, né? Cara, tá dando um monte de dica aí. Joga agora. Pô, delivery de comida caseira, né? Um briefingzinho. Pô, tem um food home, delivery de comida caseira. É uma startup brasileira, 6 meses no mercado, vai concorrer com iFood, Rappi, Uber Eats. Cara, é comida feita por ti, por vó, não tem muito dinheiro. O desafio, você tem que posicionar essa marca e roubar share dos gigantes. Como é que você faz isso? O briefing é esse, não tem site nenhum. Igual o briefing que a gente recebe no dia a dia.
Ninguém te deu nada. Não teve ninguém te estudando para te dar um caminho. Cara, como que você usa a IA para tirar aí, ó, três descobertas baseadas em dados? Cara, evidências que suportam cada insight. Dois insights de imaginação, assim, pô, beleza, vi as evidências que suportam os insights, agora eu quero criar uma conexão inesperada, premissa maluca, cara, como que eu crio a conexão mais maluca possível aqui? E não me venha com, pô, é a comida de vó, a sua comida que você comia na infância, e pô, isso aí não, né? De novo, lugar novo. E aí você explica, como é que você deu esse salto criativo, né? Qual é o potencial disruptivo dessa ideia? Assim, pô, galera, vamos trabalhar, né? Vocês estão aqui para trabalhar, vocês não estão aqui para ficar ouvindo a gente falar, não. Sacou? E é mais ou menos isso, assim. Eu tenho uma parada, eu ia falar aqui, mas o meu tempo era curto, né? Eu acho assim, ó, eu sou um cara muito inseguro, assim, não inseguro, assim, inseguro com ideias, assim, né, cara? Eu sempre acho que minha ideia é ruim. Eu sempre acho que as ideias que eu tenho são merda. Então, o meu método de fazer é fazer muita ideia. Porque aí eu sinto mais confortável de que não é possível, cara. Se eu tiver 50 ideias, não é possível que uma não preste. Então, eu nunca faço três ideias, eu nunca faço só quatro ideias. Depois eu posso deixar aí, se o Rafa marcar outra aula, a gente conta dessa parada. Eu tenho um método de criar muitas ideias, de abrir muitos caminhos, que deixa fácil criar muitas ideias, né? Mas não dá para explorar ele aqui agora. Acho que depois a gente. Eu pensei nesse método porque eu via muita gente jovem me entregando uma ideia, me entregando duas ideias. E eu morri de desespero disso, porque assim como eu sou inseguro para ter muitas ideias, para ter uma ideia, cara, puta, fudeu, me deixa muito indeciso, eu não tenho segurança. Então me traga mais coisa, para pelo menos eu ter uma margem de comparação. Mas eu acho isso assim, apesar de falar assim, pô, chega três descobertas baseadas em dados aqui, que a IA vai te trazer a parte de cima, né? Quando você entra lá embaixo, por uma conexão inesperada, tá, pô. Chega em 20 para você falar, essa uma aqui é foda, né? Pô, cria mais, cara. Trabalha sua mente, né? Pô, não vai criar uma ideia e ela é maravilhosa, eu vou morrer abraçado com ela. Não, putz, cara, de novo, né, cara? Tem- falei de Beethoven, tem nove, quantas sinfonias o Beethoven tem? Não fez uma, velho, fez mais. Chegaram numa boa. Então faça mais, velho, faça mais, faça mais, faça mais. Eu acho que esse é o caminho para a gente extrair o melhor da nossa mente, assim. Sua mente vai chegando mais longe, você vai sonhando mais longe, você vai fazendo conexões mais malucas, você criando mais, assim. Então não para na primeira ideia, assim, cara. Não desiste de você muito rápido. Então faça mais, assim, pense mais, assim. E aí depois eu posso mandar, sei lá, o Rafa faz outra aula, a gente conta, cara, como que é o jeito de criar um montão de ideias e que ficou muito mais fácil agora com a inteligência artificial, porque ela me dá um monte de respostas e um monte de caminhos que antes eu criava da minha mente, assim. Então, galerinha, mais ou menos, eu acho que era isso aí. Tentei não extrapolar o meu tempo a 11h53. E como é que a gente faz agora, Rafa? Vocês querem trabalhar aí? E a gente pensa, quer trabalhar de Ah, tarde? é, não, na verdade, agora seria um momentinho da galera tirar dúvida. Eu acho que você passou já um desafio aqui, é legal. Ah, mas não pode Dá ter para dúvida, não. Mas dá para todo mundo já ir exercitando. Acho que, porra, puta briefing. Dá para a gente, inclusive, eu mandei para vocês aqui um documento que é um template para vocês construírem um agente de vocês. E eu acho que ele já pode pegar esse briefing do Felipe e já colocar para você ir brainstormando em cima desse insight. Isso, a parada Eu é acho que muito maneira, assim, né, cara? Você construir o seu agente, assim, que vai começar a ter os seus atalhos e pensar como você pensa. Essa parte que o Rafa tá dando aí de você construir os seus agentes, pô, é fundamental, cara. E aí você tem o briefing agora que você começa a testar, né, bicho? Você começa a testar o seu agente também, porque você não vai esperar para testar ele quando a parada for real, né? Que aí dá ruim, já viu, né? exato. E aqui, galera, antes da gente se despedir do Felipe, que já está com outro convidado aqui, que é o Sleiman, eu vou fazer aqui um recap, que eu vi que tinha muita gente que ficou com dúvida da primeira parte. Eu acho que a parte do Felipe foi, porra, muito complementar. Eu até anotei algumas frases que eu gostei bastante aqui, que é, pô, o criativo tem compromisso com o novo. Acho que isso é bem importante na nossa profissão. Alguém fez um comentário muito bom, eu esqueci o nome, mas você vai me desculpar, mas a pessoa pode comentar de novo, que é, cara, em tempo de que todo mundo está vendendo ferramenta pronta, né? Tipo, a facilidade.
o Felipe está aqui falando o quanto a gente é indispensável ainda, né? Isso é muito foda. Porque sempre quando tem esse olhar de medo, né? Eu escuto isso, medo, eu não consigo ver o medo e o pânico das pessoas com inteligência artificial. Mas eu sei que ele existe, né? Esse FOMO, assim. Mas eu olho, eu tenho um olhar mais otimista com a ferramenta, sabe? Eu acho que ela vai puxar mais da gente coisas mais criativas, assim. E cara, o fator do tempo, hoje, eu acho que no quadro do slide que o Felipe trouxe também, né? A gente ter pautado o tempo que a gente tem para usar e pedir cada coisa, eu acho que é um negócio muito importante. Ontem eu estava no GAN, que é o Grupo de Atendimento e Negócios, né? Um evento na SPM aqui em São Paulo, muito bom. Pô, foi o CEO do Itaú, e depois foi uma palestra lá da CEO da Amazon. E ela falou um negócio muito bom, assim, que me pegou muito. Que é, cara, eu sou muito feliz aos sábados de manhã. E eu só descobri isso depois que eu comecei a usar a inteligência artificial. Porque eu tirava o meu sábado da manhã, que era o tempo de eu ficar com a minha família, com as minhas filhas, para resolver coisas da Amazon, né? Para eu ter o domingo com um pouco mais de folga e ter a semana mais controlada. Tu imagina, para você ser CEO, né? Ou você ter um cargo de executivo muito alto numa multinacional, você tira partes do seu final de semana para você organizar, para ter um pouco mais de organização no teu final de semana. Ela falou, cara, eu consegui organizar de um jeito as coisas tão mais automatizadas agora, que eu voltei a ter meu sábado de manhã. E eu descobri que eu amo os sábados de manhã. E eu só descobri isso quando eu tive eles de volta, né? Então, eu acho que a inteligência artificial, ela tá nesse lugar de fazer a gente virar menos noite. Cara, é muito louco da gente. A gente tinha até uma brincadeira chamada de virote, né? Quando a gente virava a noite com o trabalho. E às vezes era um trabalho bem mecânico, né? E, cara, hoje eu tenho até vergonha de falar quando eu viro noite trabalhando, sabe? É um negócio muito absurdo, né? Você virar à noite ou trabalhar um final de semana. É claro que a nossa profissão tem os lugares ali, mas eu acredito muito que a gente consiga ter uma qualidade de vida maior também. Eu tenho um olhar mais otimista. Mas é claro que a gente precisa ter o nosso olhar de criatividade. A outra coisa que o Felipe falou também que me pegou muito, cara, a diminuição de gap de agência. Eu nunca pensei em empreender na vida. E eu só vi isso com inteligência artificial. Eu falei, cara, pô, tem um lugar aqui que se eu colocar conhecimento, se eu colocar minha experiência, eu consigo ter um diferencial e um diferencial competitivo até, né? Para pelo menos testar e experimentar isso. O Felipe é um empreendedor, uma vez empreendedor, sempre empreendedor. O Sleima também. Então, acho que, cara, a inteligência artificial ela te dá mais ferramentas competitivas, né? E, cara, essa coisa de abrir os caminhos também eu acho muito foda. Eu notei também o lance de interpolar, né, e extrapolar, que eu acho foda. Eu vi o vídeo, o Felipe tinha me mandado o vídeo do Vação, mas, cara, eu tô pensando já em conteúdo também com essa parada, porque eu falo muito de inteligência artificial, mas eu tenho muito medo de dar um recado errado. Então, eu tô o tempo inteiro puxando. Não, galera, não é isso não, é criatividade, é mão na massa, então é foda, assim. É, Felipe, pô, cara, brigadaço, assim, pelo seu tempo, porra, contribuiu demais, muito foda o desafio que você mandou. Cara, enfim, eu acho que tentei passar um pouco desse ensinamento de como a gente buscar esses insights, assim. Eu loucubrei um pouco porque eu acho que precisava a gente chegar num ponto, mas assim, tentem buscar esses insights, até quando entregarem algum insight, às vezes entregam um insight muito redondinho para você, né? Mas, cara, vamos colocar ele à prova, vamos entrar lá e vamos pedir, vamos questionar, vamos imaginar coisas e botar a prova lá também. Acho que esse é o caminho para a gente, enfim, essa coisa híbrida mesmo, cara. É você com a inteligência artificial, o seu agente, o Rafa vai ensinar a usar agentes aí, cara. É muito, muito melhor. Então você vai estar conectado ali e vai estar extraindo esses sites mais poderosos. Se tiver alguma dúvida, que tem sempre alguém que a gente fica com vergonha de perguntar, às vezes tem alguma dúvida, cara, manda pro Rafa, manda para mim lá nas redes sociais da vida e eu tento responder, eu tento indicar como eu estou pensando aqui. E, de novo, galera, não tem 100% certo nem 100% errado, assim. Tá todo mundo fazendo, a gente está contando o jeito que a gente está fazendo. De repente vocês vão começar a fazer, achar um jeito melhor, assim. Mas vou parar de falar que o Slimer tá com uma cara aqui de que tá saco cheio de mim. Galera, pô, Felipão, brigadão mesmo pelo teu tempo, velho. E olha só um detalhe bem importante, e nem é um detalhe,
Galera, vocês estão falando com lideranças de agência aqui, né? Pô, Felipe Silva liderando a Blash, Sleiman liderando a Millar, à tarde a gente vai ter Yuri liderando a DM9. Então, assim, aqui é exatamente essa mistura de prática com um conhecimento e eu acho, e um conhecimento de quem está liderando. E eu acho que um ponto muito importante é quase o poder de abrir a cozinha, né? Escutar o Felipe falar como ele usa inteligência artificial, e acho que muitos de vocês conseguem também ali ver até né, uma certa afinidade com o que ele está falando, outros já estão um pouquinho mais atrás, ou um pouquinho mais à frente, né, em termos de usabilidade de ferramenta, mas eu acho que o que fica aqui é o que é mais importante em defesa da nossa profissão é a tentativa de achar boas ideias, né? E não só a ferramenta em si. Eu acho que essa é o grande recado que a gente deixa até agora, que ainda a gente nem chegou na metade do caminho, mas eu acho que é isso que a gente fica, né? Criatividade acima de qualquer ferramenta. Obrigadão, Filipão. Valeu mesmo, cara. Te deu Obrigado, um... gente. Agora, antes do Slam entrar, vocês vão ver, por isso que vai ser rápido, como a gente cria um agente em cima desse documento que eu mandei para vocês. Acho que tem gente pedindo, se a Bá puder mandar de novo aqui para todo mundo baixar. Abram o chat GPT, que a gente vai fazer em alguns cliques. Então, assim, a simplicidade de você criar um agente, ela está muito em cima da ferramenta, né? Tanto no chat GPT como no Gemini. O trabalho que a gente tem que ter é afinar e deixar o nosso agente com mais informação precisa. E você pode usar o próprio ChatGPT para fazer isso. E aí eu vou dar uma dica de ouro para vocês, e a primeira dica de ouro, tá? Até agora foram dicas, mas essa agora vai ser dica. Podia ter até um sinalzinho aqui, plim plim, para dicas de ouro. O primeiro de tudo, o primeiro dos agentes é você criar um pai dos agentes. Isso vai ajudar muito a vida de vocês. Para quem nunca criou um agente, a gente vai fazer alguns cliques. Nessa parte aqui de GPTs, tem essa parte de explorar. Quando vocês entram aqui a primeira vez, essa primeira parte é a parte da biblioteca do ChatGPT. Vocês vão ver que tem até algumas marcas fazendo a gente, oferecendo, né? Tem gente que cobra a gente, né? Tem coisas assim. Eu prefiro compartilhar, mas vocês vão ver que tem uns agentes bem legais que vocês já podem testar. Isso aqui, quando você cria o agente, você já pode escolher se ele vem para cá para todo mundo usar ou se fica só para você. Aqui em cima, do lado direito superior, tem os seus agentes, né? Que você vai ter uma biblioteca aqui gigante. Eu tenho para tudo, eu tenho dividido por cliente, enfim, eu tenho um monte de coisa aqui. Se eu der carregar aqui, ele vai demorar, de tanto agente que tem. E aqui a gente vai para criar. E tem duas maneiras de a gente criar, como eu falei para vocês. Essa parte aqui, você usa como se fosse um chat GPT. Você pode botar lá, quero criar um agente que crie stories para o Instagram, roteiros de stories. Ele pode criar ali, ele vai criar roteirinhos de 15 segundos, você deixa bem específico. Mas é melhor você vir aqui nessa parte de configurar, que você tem mais precisão. Então vocês vão fazer o seguinte. Vocês veem aqui nesse template que eu mandei para vocês, que ele já tem um template para fazer o pai de todos os agentes. Ou seja, ele tem uma estrutura para você fazer isso. Então você vem aqui no ChatGPT em instruções, já vai em instruções, nem perca tempo nas outras coisas. E você coloca aqui, ó, pode até tirar o Tiger aqui, que foi um agente que eu fui construindo mês a mês, coisas que eu sentia falta. Até. O pessoal está pedindo o template, por favor, se você Pessoal, puder. está aqui no chat. Vou mandar mais uma vez. Vou pinar aqui para vocês. Boa, galera. Eu sei que o chat fica rodando, mas vai colocando aí. Você só copiar o que eu mandei para vocês, porque ele já tem um padrão, e depois vocês podem ir mexendo. Mas tem coisas aqui muito valiosas, do tipo a segurança. Tá vendo aqui, ó? Anti-exfiltração. Isso aqui é para ninguém roubar o que você tem de instrução para o seu agente. Bom, copiei, colei aqui e fechei. Você vê que está tudo aqui, ó, com essa falta de. Ainda está vazio, né? O nome dele. Então, assim, para organizar, eu sempre subo aqui
uma imagenzinha, né? Vou colocar aqui qualquer um, vou colocar esse daqui, mas eu coloco ali o logo da Tiger para ficar bonitinho. E eu vou colocar aqui, ó, vou chamar ele de o pai de todos os agentes. Esse é o nome dele. E vou colocar uma inscrição. Aqui eu vou criar os meus agentes. Essa inscrição é muito quando você compartilha com seu time ou com alguém, ou você deixa ele aberto. Se é para você, pode ser uma coisa até piada, assim. Ele não vai interferir. A instrução vai interferir. Então você pode mexer o tempo inteiro. Quebra-gelo é a mesma coisa. Você pode colocar uns quadradinhos aqui do tipo que agente você quer. E ele vai determinar para você, mas isso é quando você vai usar o seu agente para outras pessoas. Como eu uso, faço geralmente para mim ou para os meus alunos, eu às vezes eu uso, às vezes eu não uso. Vou botar aqui, que tipo de agente você quer? Beleza, vou deixar aqui só de teste. E aqui, por último, para você carregar arquivo. Nesse caso aqui, eu não vou colocar nenhum conhecimento para ele. Eu poderia colocar algumas estruturas, mas eu não quero confundir. Então, eu posso subir PDF, JPEG, posso subir tudo. E por último, aqui embaixo, deixa esse intérprete de código e análise de dados ligado, porque ele consegue avaliar melhor imagem. Então, você pode subir uma foto, ele consegue subir imagem. E aqui você vai criar. Quando você for criar, ele pede os acessos. Aqui, como vocês podem ver, ó, apenas convidados, qualquer pessoa com link da Tiger, porque aqui é um ecossistema meu, ou qualquer pessoa com link público, ou vai direto para a loja. Então você pode escolher para onde você vai, né? Apenas convidados, você pode colocar uma lista de e-mail, como eu vou fazer com vocês. Todo mundo que participou daqui vai receber, né? E aqui, com qualquer link, vocês podem compartilhar esse link com outras pessoas, né? Tem gente me perguntando aqui do Jane. Ó, vou colocar aqui qualquer link, tá? Atualizar e ele vai pedir. Eu já deixei o Gemini aberto. Mesma coisa, galera. A gente no Gemini se chama James. Clicou aqui, ó, veja algum James. Eu tenho até aqui que é para rede social que eu chamo Zico Camisa 10. Então vem aqui, ó, novo Gen. A mesma estrutura, galera. LLM segue a mesma estrutura, só vai mudar a nomenclatura. Vou dar um nome para ele, pai de todos. Coloquei a descrição. Opa. Criador de agentes. Colei aqui, salvei. Exatamente a mesma coisa. Nesse caso é assistente. De novo, galera, chamar de agente, assistente, são nomenclaturas que as pessoas estão fazendo para assistentes que automatizam e agentes do chat GPT. Mas, galera, não se preocupem com isso. Chama de agente, chama de assistente. Tá tudo certo, galera. Foquem em aprender a montar eles. Por quê? Eu trago esses dados para vocês exatamente porque vocês vão ver isso na internet. Vocês vão ver qual é a diferença de um assistente para um agente. Porque vai ter gente explicando automação e vai ter gente explicando a fazer agente aqui dentro. O que eu quero que vocês se atentem é você fazer um bom agente ou assistente, você pode chamar do que você quiser, para você trabalhar, para você criar roteiro. Pensa no roteiro que ele vai te entregar. Não precisa pensar no nome que você vai chamar ele. Você pode chamar de quiser, chama ele de Ricardo. Chama ele de Ricardo. Tem Ricardo aí? Pronto, chame ele de Ricardo. Ele não é agente. Aí, ó, Ricardo tá aí. Ele nem é um agente, nem um assistente. Ele é o Ricardo. É o Ricardo, é o meu parceiro, é a minha dupla. Então, esse lugar aqui de aprendizado de como você montar esse agente, principalmente esse pai de todos os agentes, ele é o início, ele é o começo, para você começar a criar o seu exército. Aí que a coisa começa a ficar legal, galera. Aí não é um uso. Ó, Cleusa, o próximo vou chamar de Cleusa. Aí você começa a achar aplicação para os seus agentes. Né? Ó, vou abrir aqui o ChatGPT. Ele já vai funcionar. Ó. E aí a diferença de um ChatGPT para um agente é aqui em cima. Ó. Olha o nome dele aqui em cima.
E ele está 5 porque ele usa o ChatGPT 5, mas eu posso botar o Nano, eu posso mudar os modelos aqui, ó. 4.1. Porque lembra a coisa do Tolkien lá? Cada um tem um preço diferente. Então aqui eu posso chegar para ele e falar assim, ó, crie um agente JSON com código para um ah, especialista em prompts para imagem no Sora. É um prompt, nada, é uma frase, só que ele está focado. Aqui é desenhar um agente JSON para criar prompt para uma ferramenta. Uma ferramenta. Olha o que ele vai te entregar aqui, como ele vai te entregar. Sou um agente especialista em criar, otimizar e adaptar. Só jogar para o lado aqui, ó, prompts visuais para o Sora. Gerador de OpenAI, meu objetivo é transformar ideias simples em descrições cinematográficas, realistas, estilizadas, com um detalhamento técnico. E aí aqui, ó, tem os modelos de estrutura. Eu não pedi nada para ele, mas eu podia falar, ó, não use emoji, não faça, você vai dosando, né? Você vai lapidando ele do jeito que você quer. Escreva em inglês, até 60 palavras, você pode botar aqui, ó, 70 palavras. Aqui você não vai trocar, né? Mas quando você for editar. E aí, ó, numa forma prática, sair do pai, vou até escrever aqui. Slema, estamos chegando, hein? Calma. Ó, criando o pai de todos os agentes. E depois eu vou copiar esse código aqui, vou fazer o mesmo caminho: explorar, criar, design de prompts profissional. Não, design de prompt. Alguém falou Cleusa, né? Cleusa com Z? Com S. Cleusa. Pronto. E aí, galera, de novo, é claro que eu estou fazendo rápido, mas a gente tem que lapidar. Coloquei o código aqui, fechei. Criador de imagem para o Sora. Posso colocar arquivo aqui? Que tipo de arquivo eu posso colocar? PDFs com prompts, imagens, tudo ali ele vai poder colocar. Ó. Só clicar aqui, carregar, fazer sua pastinha e subir aqui prompts que você já gostou. E eu vou mostrar à tarde, tá, galera? A gente vai chegar na prática. Aqui é só a prática básica do ChatGPT. À tarde a gente vai botar a mão na lenha para fazer imagem, tá? E aí, beleza, criei aqui. Vou colocar apenas convidados. Beleza. Lembrando que aqui é um jeito de você proteger o seu agente. O tempo de demora, ele vai variar muito com a sua internet, ou o uso do horário de pico da ferramenta. E aqui, ó, Chat GPT, abrir. Olha onde eu estou, design de prompt. Eu nem coloquei imagem. Mas, ó, como é que eu vou construindo o meu agente, o meu exército de agentes. Então, aqui para vocês verem, eu tenho o Case Craft, eu tenho o Agente Master, que é esse que eu mandei para vocês. Eu tenho o Image Creator, que eu tenho todas as ferramentas. Eu tenho o Copywriter para escrever, que eu mostrei para vocês aqui como é que escreve, como é que a gente monta ali uma base de roteiro. Um olhar de diretor, que ele vai me dar prompts como se ele fosse um diretor, cheio de conhecimento ali de termos técnicos de cinema, e um design de prompt para eu criar esses agentes. E aí, galera, daqui para frente a brincadeira começa a ficar diferente, porque você começa a fazer um agente para cuidar do seu cartão de crédito, um agente para te ajudar em apresentação, um agente para mandar e-mail para o meu cliente. Só que ele vai ficar com uma entrega específica. E aqui, ó, abrindo o roteiro que eu fiz lá antes do Boninho entrar, vocês lembram que eu gravei o áudio aqui com uma ideia que eu inventei na hora de uma menina que o amigo dela é um dote? Ele, em cima do conhecimento que eu coloquei para ela, ela já criou até um diálogo aqui, ó, entre a menina e o dote. E o contexto dele, do conceito eu nem falei, ó, é uma fábula urbana sobre solidão, imaginação e reconexão.
Ou seja, daqui é o primeiro passo para eu começar a construir prompt. Isso porque eu nem refinei o roteiro, tá? Porque a gente tem que criar. A gente começar a construir prompt para começar a fazer storyboard desse filme. Aí vocês vão ver à tarde o quão fascinante é esse workflow que a gente está escrevendo aqui. A gente vai chegar, eu vou fazendo e vou escrevendo aqui. E a gente vai recapitular tudo isso no final. Então tudo vai fazer sentido, galera, porque a gente sempre vai estar indo e voltando, tá? Nos agentes. A gente vai para lá, vai para cá. Vai para uma ferramenta, volta para cá. Bruno está perguntando aqui, eu só pedi para ele gerar um agente, um prompt de agente que direcionado para o Sora 2. Foi só isso. Agente no Gemini, acabei de mostrar aqui, ô Fran. Mesma coisa. Aqui, ó, criei o Ricardo. Você clica em Veja alguns Geminis. Aqui em cima, ó, novo gen. Clicou, colou aqui e você tem o pai de todos os agentes. E aí você vai fazendo a mesma coisa, retroalimentando. Começa sempre por ele, porque ele vai gerar o código para você. E aí você vai criando os agentes que você quiser.